Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, a mais uma aula aqui de Biologia. Quem fala é o professor Carlinhos, professor de Biologia e Química de vocês. Meus queridos, olha só, o que é que nós vamos fazer hoje, hein? Eu tô aqui hoje para comentar com vocês sobre o TD de avaliação que vocês levaram para responder em casa, O pessoal que tá no online pegaram esse TD bem no comecinho do mês, tá? E o pessoal que tá no presencial seria a nossa provinha, a nossa avaliação que a gente iria fazer semana que vem, mas devido ao novo decreto do governador, as aulas presenciais foram suspensas até o dia 28, aí vocês pegaram o TD e também vão responder em casa. Então eu vim aqui só comentar com vocês sobre as questões, tá? Não vou dar resposta, obviamente, tá? Mas vou comentar sobre cada uma delas, o que é que você tem que fazer, qual é o material que você vai utilizar para procurar, se você está com dificuldade, tá bom? Sei que é um momento complicado, Sei que não é legal a gente não poder estar junto novamente, mas é por pouco tempo, gente, é por uma causa maior, tá? Então, espero que vocês fiquem em casa, vamos respeitar esses 10 dias para que isso passe logo, Logo, logo aí todo mundo está vacinado também. É melhor passar alguns dias em casa do que ter o lockdown de novo, ou então, quem sabe, Deus o livre, Fortaleza se tornar como Manaus, Que está numa situação bem complicada. Então, vamos respeitar, fiquem em casa, tá bom? Vai passar rapidinho, logo, logo a gente está de volta de novo, tá bom? Então, vamos lá. Gente, sobre o TDzinho de vocês de biologia, Nossa primeira questão foi sobre água. Então você tem aí um texto e eu peço para você assinalar a alternativa incorreta sobre a água. Então leia com calma e marque a incorreta, tá? Isso aqui está no nosso primeiro slide sobre bioquímica. Bioquímica parte 1, que é justamente sobre as características da água que a gente comentou, tá bom? Então analise direitinho e marque a alternativa incorreta. Na questão de número 2, é a mesma coisa, só que você vai analisar em relação aos carboidratos, tá bom? Os carboidratos foi a nossa aula de número 2, tá certo? Também tem o slide, todos os slides de vocês estão lá no Classroom, que era para vocês passar tudo pro caderninho, confira lá suas anotações, tá bom? Sobre os carboidratos eu coloquei aqui 5 itens, então você analise eles direitinho e veja qual deles está correto, tá bom? A questão de número 3, tá? Foi uma questão que, inclusive, foi a questão que eu passei para vocês lá no questionário do Forms, que eu até já gravei um vídeo respondendo, tá bom? Para te ajudar, olha como eu sou bom. Então aqui eu pedi só para você falar quem é o colesterol ruim, conhecido como ruim, e quem é o bom, e justificar um motivo. É uma questão sobre o LDL e o HDL, tá? A gente viu que, na verdade, não existe colesterol ruim, mas as proteínas que transportam esse colesterol, elas receberam essa fama de mal e bom por um motivo, E isso a gente comentou muito na sala. Então você vai explicar por que quem é o bom, se é o LDL ou o HDL, e por que ele é chamado de bom. Tá? Tanto está no slide, tanto eu falei na sala, como também faz parte das questões que eu passei para vocês lá no Google Form, que inclusive já tem um vídeo aqui comentando sobre elas, tá bom? Então é uma questão muito bacana. A 4, você vai explicar como é que a água atua na regulação da nossa temperatura. Lembra que nós comentamos sobre isso bastante, Sobre o fato da gente não conseguir, a nossa temperatura ela não muda de uma vez, a gente não tem variações bruscas, porque a água ela regula, ela serve como um amortecedor. Isso acontece por 2 motivos, devido a 2 propriedades que a água tem que são muito altas, tá bom? Já falei demais, não vou falar mais, tá bom? Inclusive, eu falei sobre isso na nossa aula e faz parte também das questões da atividade 1 que eu respondi com vocês e já corrigi, tá bom? Então isso também faz parte da nossa primeira aula. Então você vai me explicar como é que a água atua na regulação da nossa temperatura. Na 5ª questão, olha só, o papel comum é formado basicamente pelo polissacarídeo mais abundante no planeta. Qual é esse polissacarídeo? Ou seja, como é o nome dessa substância? Nas plantas ele tem função estrutural ou energética? E no item B, você vai dizer por que a gente não consegue digerir essas fibras. Gente, obviamente que eu não vou falar como é o nome do polissacarídeo, porque é a resposta, mas com certeza vocês já sabem, porque a gente falou muito sobre esse polissacarídeo, tá certo? Por que ele é o mais abundante no planeta? Inclusive na aula a gente até falou sobre a importância de comer fibras. Mesmo a gente não digerindo, mas ela tem uma importância. Inclusive vocês mangaram muito, vocês riram muito sobre isso lá na aula, tá bom? Vão lembrando aí que vocês vão saber o que é. Na 6ª, é uma questão sobre lipídios, que eu falei isso para vocês na nossa live, na nossa 5ª aula sobre lipídios, na aula 5. Eu falei para vocês que existe um tipo de lipídio que ele está revestindo as folhas. E é por isso que às vezes quando a água cai na folha, ela não consegue, ela não absorve, Porque ela fica lá em cima, porque ela não consegue penetrar na folha, porque ela está protegida por uma camada de um lipídio. Como é o nome desse lipídio? É o item A. E no item B você vai dizer por que seria ruim para a folha se você passasse uma lixa e tirasse essa camada de lipídio da folha. O que é que seria provocar na folha, tá certo?
Eu acho, inclusive, gente, eu acho que não saiu direito. Aqui no meu TD tá só assim, ó. Suponha que alguém passe uma lixa na superfície de uma folha para... Aí não tem mais. Eu acho que foi algum erro que não saiu digitado todo. Mas a pergunta é, se alguém passar uma lixa na folha, né, qual é as consequências que isso vai gerar? Se ela remover essa camada de lipídio da folha. E nós falamos sobre isso também, tá bom? Na sétima, você vai analisar aí sobre o grupo dos lipídios e marcar a alternativa correta, tá certo? Aí a nossa aula 5 foi nossa aula 5, o slide sobre lipídios. Na oitava, você vai representar a estrutura química do ácido esteárico, tá certo? E vai dizer se ele é saturado ou insaturado. E na alternativa B, você vai dar a nomenclatura dele. Analise a estrutura do ácido araquidônico e também faltou aqui, desculpa, gente, algumas coisas faltou digitar. Analise a estrutura do ácido araquidônico e você vai dizer, fazer a nomenclatura dele. Aquela nomenclaturazinha, C, o número de carbonos, o número de ligações duplas, que nem eu mostrei para vocês na aula 5, tá bom? Se você está com dificuldade, dê uma olhadinha lá na aula 5 de lipídios, que eu mostro exatamente como é que dá a nomenclatura desses ácidos aqui, tá bom? E por último, gente, a nona questão e a 10ª é sobre metabolismo. A gente ainda não teve aula de metabolismo, mas você já pode pegar o livro já dando uma lida para responder essas questões. E aí, se tiver alguma dúvida, não se preocupe, porque na nossa aula do dia 26, da semana que vem, vai ter uma live sobre metabolismo. E aí, com a nossa live de metabolismo, a gente já vai conseguir responder essas duas questões aqui. Já vou explicar isso para vocês, tá bom? Já vai dando uma lida no livro. E se você tiver com dificuldade, deixe aí, que aí na nossa aula de metabolismo, a gente responde essas duas questões aqui, tá? Eu vou dar aula para vocês poderem responder. Mas já dá para você ler o livro e responder, tá, gente? Não são questões difíceis, não. O que significa ATP e qual a sua função? E diferenciar o que é catabolismo e anabolismo. Então já podem dar uma lida lá no capítulo de vocês do livro sobre metabolismo, que vocês já vão conseguir responder, tá bom? Qualquer dúvida a gente tira na nossa live do dia 26, ok? Então esse foi o TDzinho de biologia de vocês, tá bom? Bem tranquilo. Espero que vocês não tenham dificuldade para resolver. Carlinhos, não caiu nenhuma questão de proteína. Não, eu acabei esquecendo de colocar proteínas, mas não tem problema, porque a gente também já teve atividade 2, que foi só sobre proteínas. Então tá ok também, tá bom? Então até a próxima e tchau!